Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais da Palavra de Deus através da lição da Escola Dominical. Falamos aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Boa Esperança, sob a liderança do pastor Georgen Silva. Estou aqui, a minha pessoa, irmão Reis, estou aqui também comigo, o professor Diego, o qual nós iremos comentar hoje a lição de número 4. Mas antes de falarmos propriamente da aula, eu convido você a se inscrever no canal, dar uma curtida e compartilhar para que mais pessoas assim possam ter acesso a esta palavra e ser edificada. Não esqueça, curta esse vídeo para que o YouTube assim entenda e possa divulgar, impulsionar mais para que mais pessoas sejam edificadas na palavra do Senhor. Então, a lição que nós estamos estudando neste trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E a lição que hoje nós iremos propriamente falar é a lição de número 4, que tem como tema o encontro de Ruth com Boaz. O texto áureo diz o seguinte, encontra-se em Ruth, capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. A verdade prática diz o seguinte: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no próprio livro de Ruth, do capítulo 2, versículo do 1 ao 4, e do versículo 11, 12 e 14 do mesmo capítulo 2, o qual você poderá fazer a leitura durante a aula da escola dominical. E vamos agora para a introdução da lição, o qual a presente lição ela vai ter como tema, como já foi dito aqui, o encontro de Boaz com Ruth, né? E é quando no capítulo 2 aqui vamos ver justamente o aparecimento de Boaz, um homem próspero, respeitado, né? E que tratou Ruth com muito respeito no encontro que teve com ela, né? E nesse encontro nós podemos perceber, uma das lições que nós iremos ver na lição, é que Deus ele está agindo por trás. Então Deus tem um controle e a soberania. Vamos ver a soberania de Deus na condução dos fatos, dos acontecimentos, na condução da história, para que no fim disso ele possa realizar o seu propósito. Então vamos Deus agindo, né, para solucionar um problema familiar, que é aquele problema que Ruth esteve ali, viúva, uma moabita, retorna, vai com a sua sogra para a terra, né, de Israel, ali na região de Judá. E ali vamos ver o desenrolar dessa história, o encontro dela com Boaz. E vemos então que neste encontro, né, estamos aí com o controle de Deus, o plano da salvação ele vai sendo desenvolvido, vai acontecendo, e como já sabemos, falamos em outras lições, né, que ali de Boaz e de Ruth vem nascer justamente lá na frente a Davi e consequentemente Jesus. Então é toda a linhagem davínica e a linhagem do Messias, né, também perpassa por esses dois personagens que serão temas da aula de hoje. Exatamente. E assim nós chegamos no primeiro tópico dessa lição, que é Boaz, o remidor. O primeiro ponto vai falar um homem próspero. Então, no primeiro parágrafo aqui, nós vamos ver o que o comentarista diz a respeito disso. Veja só, o capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. É bom que nós entremos nessa lição falando um pouco desse personagem, ou dessa personagem, que é Boaz. Ele era um homem influente, muito correto, muito justo. O que se observa era que, apesar da sua influência na sociedade, do seu poder, a Bíblia deixa isso claro, ele era um homem poderoso, ele não se usou disso, ele não usou disso para abusar daquelas moças necessitadas. Esse é um aspecto que a gente deve ressaltar aqui, a corretude dele, a corretude no dia seguinte, após a aproximação de Ruth. Isso foi durante a madrugada, né? Durante aquela noite
ele poderia ter se aproveitado, mas ele foi correto, né? Um homem de caráter ilibado. Esse é um aspecto para nós começarmos ressaltando. Apesar do seu poder e influência, era um homem de caráter. E depois da aproximação de Ruth, ele segue todo o trâmite legal, né, estabelecido na lei de Moisés, para se apropriar, usando o termo, né, para remir a Ruth. Ele não atropelou o processo, apesar da sua influência na sociedade judaica daquela época e do seu poder. Mesmo sendo rico e poderoso, ele se submeteu à lei, como tem que ser, e seguiu os trâmites para que remisse Ruth segundo a lei de Moisés. Havia até algum parente mais chegado que ele, né? E ele respeitosamente foi inquiri-lo a respeito de esse parente querer ou não remir a Ruth. Então, a gente começa essa lição. E aqui tem um detalhe muito interessante, ele ser da geração de Elimelec, onde nós vamos ver que Deus é o meu rei, significa esse nome, Elimelec. E ele é apresentado na Bíblia sempre como uma figura para a justiça de Cristo Jesus, sempre aponta, né, onde ele aparece. E nós vemos aqui que ele agiu assim, né? Ele remiu a Ruth, mas com justiça. Alguns estudiosos até olham para essa atitude como uma prefiguração do que Cristo Jesus veio fazer, né? Seguindo a lei, como ele mesmo disse, apesar de ser poderoso, ele nos remiu a nós. Então essa figura, a gente abre essa lição olhando para essa personagem que tem toda essa característica de um homem de Deus, correto, de caráter, apesar do seu poder e da sua riqueza. Exatamente. Então, vimos aí, foi apresentado nesse primeiro ponto aqui da lição, justamente esse personagem, né? Boaz. E agora, indo para a segunda parte do primeiro tópico ainda, Goel e Levi, né? A expressão da geração de Elimelec, né, não nos permite saber justamente o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi, né? Que é justamente ficar um pouco em aberto. Sabemos que é um parente, como a Bíblia mesmo afirma, um parente do marido de Noemi, mas não sabemos ao certo qual o grau de parentesco. A tradição, né? Vamos aqui, segundo uma tradição rabínica, né, ele era sobrinho. Então, dentre as várias possibilidades, há uma tradição rabínica que aponta Boaz como sendo sobrinho ali do marido, agora falecido, né? O marido de Noemi. Então, como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador, né? Que foi o que aconteceu no desenrolar da história. Da terra que o falecido havia vendido, Ruth capítulo 4, 3. E vemos que esse costume, vamos assim falar, que foi colocado ali na lei, né? Ele é encontrado na lei de Moisés, sobre o papel do resgatador, né? Quando a questão das terras, quando a questão de propriedades, né? Que algum parente, então ele tanto da questão de terras como de pessoas que eram vendidas, que era uma prática comum, não só naquela época, naquele local, mas em outras culturas também. Então um parente próximo poderia resgatar aquela pessoa, né? Ou poderia resgatar aquela terra, aquela propriedade, né? Então temos essas várias possibilidades, segundo a cultura da época e segundo também estava previsto em Levíticos, capítulos 25, do 25 ao 28, nós vamos ver aí como era esta lei. Então, ele como parente próximo ali do marido de Noemi, ele podia ser, né, ele estava habilitado para ser um resgatador, né? Ele preenchia os pré-requisitos, vamos assim falar. Então, e também podia cumprir um costume antigo, que era o costume do casamento, né? Que podemos ver que... Então, eram duas prescrições que estavam distintas ali, registradas na lei de Moisés. Boaz, então ele tanto podia cumprir o papel de resgatador, de remidor, como podia do costume do casamento. E como é que se dava a questão do resgatador? Diz assim, a do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-la de volta e restituir-lhe, né? E se o hebreu fosse comprado como escravo, como eu
acabei de falar, por um estrangeiro, o parente também podia vir, o parente que tivesse recursos e condições, podia vir ali e comprar do estrangeiro ali, aquele parente que por alguma situação fora vendido. Levíticos capítulo 25, a partir do versículo 25, né, contamos essa prescrição. E o outro costume era o costume do casamento, que é a lei do levirato. Previa que o irmão do cunhado, né, se casasse com a viúva e suscitasse a descendência ao falecido. E aquele primeiro filho, né, então quando uma mulher, né, o seu marido viesse falecer, o seu cunhado, né, poderia assim casar com ela. E o filho primogênito seria a descendência, né, levava o nome e a herança do irmão falecido. E tudo leva a crer que, com o passar do tempo, esse grau de parentesco ampliou-se, não ficando apenas restrito à questão do cunhado. E aí é quando podemos entender um pouco o contexto de Boaz. E vemos também essa passagem no próprio Mateus 22, quando ali os fariseus indagam Jesus. Olha, ele vai citar uma mulher, né, teve o seu marido faleceu, ela tinha 7 irmãos e vai se casando e cada um vai falecer. E aí ele vem tentar colocar Jesus. E na ressurreição, de quem ela vai ser? Mulher. Né? E Jesus disse que na ressurreição, no casamento, nem se casa nem se dá em casamento. E Jesus vem, né, explicar essa situação ali naquele contexto. Então vimos que era um hábito, né, ali daquele povo, e qual o Boaz ele vem cumprir, né, ambos, né, esses preceitos previstos na lei. Né? Ele não fez nada fora da lei. Ele, como, né, foi falar aqui o professor Diego, ele fez tudo no tempo certo, de acordo com todo o procedimento e costume da época ali em que eles viviam. Exato. E no terceiro ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver temor e respeito. Essas duas características, né? Onde o comentarista diz que a saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Então, nós vamos ver ele saudando, né, os seus servos com muito respeito. Existe um mito de que a relação, né, de servo e senhor do Antigo Testamento era tomada pela opressão e pela exploração por si só. Mas, queridos, a realidade bíblica não é essa. Na verdade, haviam leis rigorosas para que houvesse esse relacionamento servo-senhor. O judeu, depois de 7 anos, teria a opção, né, de receber alforria, não poderia ser maltratado, existia o castigo físico estava previsto, mas era para reger as relações naquela época tão difíceis, mas não é como a maioria das pessoas pensam, né? Muitas vezes o servo tinha o direito de escolher se permanecia servindo ao seu senhor ou se receberia a sua liberdade. Era uma estrutura social muito diferente da que nós temos hoje, é verdade, mas precisamos entender que estamos falando de 4.000 anos atrás. E quando a gente observa as nações em volta, nós vamos ver que os padrões que Deus estabeleceu, apesar de terem sido rebaixados por causa da dureza de coração do homem, já eram muito mais superiores aos das nações vizinhas. E, além disso, nós vemos aqui um senhor que tratava com muito respeito aqueles que trabalhavam na cega da sua seara, sempre com um senhor que demonstrava temor a Deus e respeito àqueles que estavam ali servindo. Então, o comentarista da lição chama atenção para esse aspecto, o tratamento respeitoso, né, e amoroso do Senhor para com os seus servos, o cuidado que ele vem a dispensar com os mais fracos, né, e pela forma como tratava os pobres, incluindo Ruth e a sua sogra. Tudo isso aponta para o que Deus queria ver no caráter e ainda quer das pessoas, justiça. É interessante que Miqueias lá na frente vai dizer, né, é sacrifício que Deus quer, é um rio de azeite, são centenas de milhares de carneiros de sacrifício. Não, o que Deus quer é que seja feita justiça e que andes humildemente na presença de Deus. Eu vejo a figura de Boaz quando olho para o que Miqueias falou.
Exatamente. Então, concluímos aqui, então, o primeiro ponto da lição, né? Um homem próspero, Goel e Levi, e temor e respeito. Vamos agora para o segundo tópico da lição, o carinho de Boaz para com Ruth. E o primeiro ponto vai dizer, a pureza não exclui a ternura. Então, logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente, né? Vemos, então, entendemos e já sabemos em outras lições que Ruth, ela não era do povo de Israel, ela era moabita, né? Então ela vinha de outra cultura, de outros costumes. E aí ele nota a presença de alguém diferente, no caso aqui Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 5, podemos ver isso. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação, que também ele poderia rejeitá-la e poderia proibi-la, né, de fazer isso, considerando que ele era o proprietário, né, daquele local. Ele era o dono daquela propriedade. Então, mas ele permitiu, assim, que ela continuasse catando as espigas ali daquele local, durante aquele período de plantação, de ceifa, né, de plantação, de colheita. Então, ele permite que ela continue catando as espigas, né, e assegurou de que seria tratada com devido respeito. E isso aí é grande importante, né, considerando se tratar de uma mulher, o qual não tinha mais marido, vivia com a sogra, e, como já foi falado, o caráter de Boaz é um caráter que se destaca. Embora fosse poderoso, rico, né, bem realizado economicamente, influência, era o patrão daquele local, né, mas ele trata ela com bastante respeito e assegurou que nenhum dos moços viesse tocar nela. Então ele deu essa garantia, e principalmente se nós formos remeter e nos inserir naquele contexto, né, de muitas inseguranças, né, de muita fragilidade para a figura feminina, né, ao contrário de hoje, com muitas proteções legais, naquela época não existia tanta proteção assim, mas Boaz, ele garante a integridade de Ruth naquele contexto, né, trata com respeito, permite que ali venha catar as espigas, assegurando um rendimento, né, alimento para ela e para a sua sogra, né, e dá ordem para que nenhum dos moços lhe toque. Ruth, capítulo 2, versículo 9. Então, Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Então, nós podemos observar em várias atitudes de Boaz, né, atitudes que servem como exemplo, né, como espelho, né, que serve como um norte para podermos seguir, né? Embora o poder, embora rico, embora proprietário, ele foi bondoso, né? Preocupou-se com a questão econômica assim também de Ruth, a alimentação dela, né? A sua sobrevivência e também a sua integridade física, né? Ele garante ali a integridade física de uma mulher que aparentemente estaria ali desprotegida, considerando que não tinha mais uma família, não tinha, né? Ela morava ali com Ruth, com Noemi, a sua sogra. E aí, também outro temático que podemos abordar aqui, ele vai falar, assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral, em qualquer área da vida, né? E vimos que Boaz, ele não vem praticar essas atitudes, que é bastante comum em alguns ambientes na atualidade. Mas podemos aprender também com a figura de Boaz o como deve se proceder, né? Qual é a vontade de Deus diante de algumas situações. E aí vai continuar, para concluir essa parte. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos, um viver santo, né? Não exige ser rude nem descortês com ninguém. E aí ele vem comparar, né? Jesus foi o mais puro dos homens, né? E convivia com todos. Então podemos ver aí, nessas atitudes de Boaz, né? Como já temos visto ao longo da lição desse personagem, né? Um personagem o qual ele merece, né? Que sejamos apreciados e que podemos aprender muito, né? Com esse personagem. É verdade. Na verdade, o livro de Ruth é muito profundo em muitos aspectos. Muitas pessoas não atentam para toda a profundidade teológica que nós vemos presente nesse livro. Segundo ponto, nós vamos ver Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth, como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Esse aspecto deve ser analisado com muita atenção por quem se propõe a estudar o livro de Ruth, porque o que está acontecendo aqui é algo de muita profundidade teológica. Por quê?
Porque a lei de Moisés estabelecia que o israelita não poderia se casar com alguém que não fosse israelita. Mas aqui nós vemos alguém que não só decide se unir, mas essa união é feita por meio do processo da remissão. Queridos, isso aponta muito claramente para o que Cristo Jesus fez. Perceba que a figura central aqui, que dá nome a esse livro, Ruth, é gentil. Ela é gentil. Então, ela não era israelita, era moabita. Então, aqui nós vemos o amor de Deus. E como é que fica a lei? Nós vemos que a revelação do amor e da justiça de Deus são graduais e que o amor de Deus não pode ser colocado numa caixinha, né? Se a nossa compreensão não alcança, o problema está na nossa compreensão. Israel cometeu muitos erros por se prender à letra da lei, sem entender os princípios de justiça e amor que Deus expressava na lei. E aqui nós vemos um casamento que é misto, um casamento que, teoricamente, se formos olhar com os olhos da fria letra da lei, violava uma regra, mas tinha a bênção de Deus. Como conciliar essas coisas? É porque o princípio superior a toda lei é o amor e a graça de Deus. João revela isso no primeiro capítulo do seu evangelho, e aí se encerra a lei, né, debaixo da graça e do amor. Se o que estava sendo feito tinha o princípio que era superior a toda a regra, todo o regulamento da lei, era o cuidado, era o amor, era a justiça, eram princípios muito mais superiores do que a fria letra da lei. Então, esse é um aspecto muito profundo, porque essa moabita, que é de um povo exterior à nação de Israel, vem a ser também da linhagem do Messias, dessa linhagem que nasce aqui. Nós vemos vir o Messias, porque essa é a linhagem davídica. Então, esse é um aspecto profundo do livro de Ruth, e Deus estava agindo. Tudo aqui é muito profundo, né? Belém, a cidade do pão, Beit-Lehem, e Jesus é o pão da vida. Então, Deus está no controle. Eu acho lindo o tema dessa revista, né? A soberania de Deus, e nós vemos ele agindo aqui e a sua graça sendo gradualmente revelada aqui no livro de Ruth, que, por sinal, é uma pedra no sapato de muitos rabinos judeus até hoje. Exatamente, né? Então vimos então que o que rege tudo é o princípio do amor, né? O qual vem se concretizar em sua plenitude na pessoa de Jesus. Vimos então aqui o terceiro ponto, né, do segundo tópico, para encerrar esse tópico, sensível e espiritual. É o que o comentarista vem colocar aqui. Boaz conciliava firmeza moral, né, vimos isso aí no primeiro tópico, no início da lição, e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, né? Ruth, capítulo 2, versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Então, ele compreendia que o Deus de Israel, que chamou um povo para ser seu, ele também estava aberto a receber outros que assim o quisessem. Vimos em outras lições que Ruth decide vir e ir com Noemi para a sua terra. Ela decide servir o Deus de Noemi, o Deus de sua sogra. Então, Deus, de maneira nenhuma, iria rejeitar Ruth. Então, Deus, ele, embora tenha, naquele momento, escolhido o povo da aliança, que é o Deus da aliança, o povo dele, o povo escolhido, ele em nenhum momento ele rejeita aqueles que o procuram. E vimos aqui também no personagem Boaz, embora Ruth fosse moabita, uma estrangeira, uma gentia, ele vem recebê-la lá na frente como uma esposa, o qual daí vai descender o próprio Jesus Cristo, o Messias. Ele vem da descendência onde uma pessoa
né? Não só ela, mas também vemos ali Raabe lá atrás também, que não era do povo de Israel, passa a pertencer à linhagem do próprio Messias. Então vimos aí então o amor de Deus, né, recebendo tanto aqueles que assim o querem servir, né? Então vimos aí como um grande exemplo que nós temos que aplicar também na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Embora Deus ali tenha aquele povo escolhido, né, para se manifestar, para manifestar a lei, para vir o Messias e dele abençoar o quê? Todos os povos. Então todos poderão ser abençoados através aí do próprio Jesus, que veio ali do povo de Israel. Mas isso não quer dizer que os demais seriam excluídos, né? Mas aí vemos na personagem Ruth e na personagem Boaz essa concretização. Então, como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita, né? Então vimos aí que Boaz, né, ele é um instrumento de Deus para abençoar aquela mulher, né, que fora casada, perdeu o marido, sai de sua terra, de toda a sua parentela, de todo o conforto, abandona seus deuses lá e vem com a sua sogra para uma terra que ela não conhecia e passa a servir a Deus, né? E tudo isso vem encontrar com Boaz, que vem abençoá-la, né? Ela vem abençoá-la, que vai ser justamente o próximo tópico da lição, a questão da colheita, né? A lei da semeadura. Então vemos aí então que Boaz compreendia isso, que Deus ele não estava limitado a um território, a um povo, né, a uma etnia, mas que esse Deus amoroso ele iria abrir os braços, ele ia receber tantos quantos assim o quisessem servi-lo, né, e se chegasse a ele. Exatamente. E no terceiro e último tópico da nossa lição, nós vamos ver isso, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro ponto, a lei da semeadura. Então, uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Então, essa é a cosmovisão que hoje nós vemos a sociedade abraçar, né? A maioria das pessoas acredita firmemente que elas são donas do seu próprio destino, né? Porque é isso que talvez a novela ensinou, o filme ensinou, mas o que a Bíblia ensina é que sábio é aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor. A decisão que Ruth fez foi ainda na terra de Moabe, né? E lá ela declara um dos versículos mais importantes do livro de Ruth, que seguiria a sua sogra e que a partir de então o seu Deus seria o meu Deus. E nesse momento nós vemos a declaração de fé de uma moabita, de um povo gentil que tinha adoração a um Deus cujo culto envolvia sacrifício infantil. Era um povo perverso, mau e muito cheio de prostituição. Além do culto que envolvia sacrifício infantil, havia também a prostituição ritual. Então, ela vem de uma sociedade má, perversa, mas uma coisa que também nos chama a atenção é que se ela semeou piedade, seguiu a sua sogra, existe um elo aí que está no amor que sua sogra certamente demonstrou por ela. Eu pergunto se a sua sogra, Noemi, fosse uma má sogra, será que Ruth teria decidido deixar sua terra para segui-la, né, para ampará-la? Porque, queridos, não se enganem, muito mais do que seguir, né, Noemi, se tratava aqui de ela tentar ajudar, amparar aquela viúva sem filhos. Então foi uma decisão piedosa. Ela se aventurava ali ao tomar essa decisão, sair da sua terra e acompanhar uma senhora de idade, sem marido e sem filhos. E essa decisão foi o que ela semeou. E certamente, aos olhos de Deus, essa decisão foi piedosa. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, vemos o segundo ponto,
os acasos, né, o autor aqui ele vem colocar entre aspas, os acasos de Deus. Né? Então, o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória, né? Que não era aleatória, mas aparentemente aleatória, que Ruth fez indo apanhar espigas no campo, e foi justamente no campo de Boaz. Né? Aparentemente aquilo era aleatório, mas já vinha tudo um propósito, já tinha o controle, vemos a perspectiva do controle de Deus, a soberania de Deus. Né? Então, para ela, era apenas uma casualidade, quando, na verdade, era um inequívoco ato da providência divina. E assim acontece conosco na nossa vida. Situações, ocasiões que parecem aleatórias e acasos, vemos que Deus ainda e sempre terá o controle da história. Né? Tudo está sobre a sua coordenação, sobre o seu controle, né? Sobre a sua vista, nada foge do controle de Deus. Embora aparentemente algumas situações pareçam não estar fora do controle, mas vemos aqui um grande exemplo. Nada é aleatório e não existe os acasos. Existe toda a providência de Deus guiando a história, os fatos e os acontecimentos. Deus tem um controle de tudo e age em favor dos que o amam. Vemos aí em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, aquele acaso aparente, onde Ruth resolve sair para pegar espigas, para providenciar o alimento e a sobrevivência sua e de sua sogra, ela poderia ir para qualquer campo, cair em qualquer local para poder fazer. Né? Vimos aí na lei, né, Levítico, quando era permitido aos estrangeiros, assim como Ruth era estrangeira, está lá, né, na própria orientação de Deus lá em Levítico, que recolheria para o proprietário, poderia recolher depois para os próprios israelitas, né, que ali vivessem, e por último para os estrangeiros. As sobras poderiam vir para os estrangeiros, para que não viesse desperdiçar, né, a plantação. E aí vimos a concretização. E Ruth, como uma estrangeira, poderia ficar ali colhendo, era permitido colher ali o que restasse ali, fosse colhendo ali uma parcela daquela plantação ali, daquele cultivo. E assim aconteceu. Mas foi justamente na propriedade de Boaz, o qual Deus direcionou, né, para que elas viessem a colher aquele mantimento ali naquele período. Então vemos então que esses acasos de Deus, na verdade, não se trata de acaso, se trata da sua providência, da sua mão, da sua soberania, guiando a história de cada um de nós. Muito bem. E no terceiro ponto desse último tópico, nós vamos ver o resultado dessa colheita. Produziu muito resultado, viu? Essa colheita foi boa e produziu resultados para a eternidade, né? Como já dissemos aqui algumas vezes, nunca é demais repetir, dessa colheita viria a sair a linhagem davídica, né? Davi, Salomão, Roboão, e todos os descendentes depois da divisão do reino, até que chegamos a Jesus. Os reis que foram justos e pelo menos minimamente piedosos são os reis do sul, né, de Judá, todos linhagem e fruto dessa bendita colheita. Então, aqui o comentarista da lição chama atenção para o fato de, depois de terminado o trabalho, Ruth se junta à sua sogra e vai ficar com ela, sem saber que havia semeado no coração, né, de um homem de Deus, correto e justo, que a remeria mais tarde. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Aquela história de lançar o pão sobre as águas, porque em determinado tempo você colherá. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Uma das grandes lições que nós aprendemos, e aqui nesse ponto podemos observar, é que todas as pessoas têm diante de si a decisão para tomar. Os rumos da minha vida estão sob o meu controle, vão ser as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus caminhos, ou os caminhos do Senhor. Queridos, nós temos o livre-arbítrio. Não ache que por ter confessado Jesus, isso é o suficiente. A Bíblia fala aqui de um nível de confiança na direção de Deus muito mais profundo. O justo viverá pela fé.
E quem quer ouvir o conselho do Senhor, realmente quer ouvir o conselho do Senhor, entrega a Ele todos os seus caminhos. É possível seguir Jesus e mesmo assim continuar ouvindo o próprio coração. É sobre isso que fala também o livro de Ruth. É sobre isso que fala também a vida de Boaz. É sobre isso que fala a ida de Noemi à terra dos Moabitas, a soberania de Deus. Ouvir e seguir as suas escolhas. As pessoas que desfrutam de bênção profunda e vida espiritual realmente abundante são aqueles que entregam sem reservas a sua vida e as suas escolhas ao Senhor. Porque nós podemos seguir Jesus, mas continuar dando ouvido ao nosso próprio coração. Não podemos esquecer, queridos, que infelizmente Judas também seguiu Jesus como os 12, mas ele não ouvia as palavras e as obedecia. É sobre isso que nós vemos aqui na vida dessas personagens o ensino de entregar ao Senhor verdadeiramente todas as escolhas da nossa vida. E se nós realmente estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, nós vamos experimentar resultados muito profundos que vão extrapolar gerações. Foi isso que essa moabita experimentou. Você pode escolher caminhar segundo a sua vontade, viver os seus próprios sonhos. Mas o que a Bíblia revela é que os sonhos de Deus são muito mais elevados e perenes e maravilhosos e superiores aos nossos. Se nós realmente confiarmos e lançarmos o nosso pão sobre as águas, confiando que o rio quem conduz é o Senhor, que o universo quem conduz é Ele, nós vamos experimentar também o que Ruth e muitos outros personagens experimentaram quando confiaram e entregaram sem reserva o seu caminho e sua vida nas mãos do Senhor. Então, concluindo essa lição, vimos então que a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Aquilo que ela plantou lá atrás, aquilo que ela vinha plantando, ela obteve uma recompensa e ainda vai obter outras no decorrer desta lição. Então, vemos que essa prontidão de Ruth em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Senhor. Então vemos que confiar no Senhor, entregar a vida a Ele, praticar a sua vontade vai gerar uma grande recompensa, como o nosso professor Diego acabou de falar, sobre essa questão de optar em viver sua vida com seus sonhos, seguindo os seus próprios conselhos ou se submeter à vontade de Deus, servi-lo e segui-lo, plantando em seu reino. E com certeza teremos aí recompensas inimagináveis, segundo considerando a boa, perfeita e justa vontade de Deus. Então, mais uma lição aqui estamos concluindo. Lhe convidamos a se inscrever, reforçamos esse pedido, curta este vídeo, compartilhe para que mais pessoas aí possam ter acesso a esta maravilhosa lição e com certeza serão edificadas na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, e até uma próxima aula, uma próxima oportunidade.